trajetória da Associação Paulistana se confunde com a história do Brasil e do mundo. No final do século XIX, a comportagem chegou do sul do país para São Paulo e um trabalho começou no interior do estado. Pessoas foram evangelizadas, mas foi na cidade de Rio Claro que nasceu a Missão Paulista, no ano de 1906. Em 1909, houve a inauguração da Casa Publicadora Brasileira em Santo André. Nesta ocasião, a Missão Paulista foi transferida para lá, e nesta mesma época, um pouco depois, o mundo enfrentava a Primeira Guerra Mundial. Neste período em que o mundo estava em guerra, foi fundado o primeiro templo adventista da capital paulista, a Igreja de Santo Amaro. Em 1922, a Missão Paulista é elevada à Associação Paulista, com 750 membros. Em 1929, houve uma grande crise mundial. A economia estava em colapso, mas mesmo assim, a Igreja Adventista crescia em terras paulistas. Este mesmo ano, aconteceu a inauguração da Igreja Central Paulistana na Rua Taguá, no bairro da Liberdade. A sede da Associação Paulista mudou-se para este local e pouco tempo depois, São Paulo passa pela Revolução Constitucionalista e anos mais tarde enfrenta a Segunda Guerra Mundial. Nesta mesma época é inaugurada a Casa de Saúde e Liberdade, atual Hospital Adventista de São Paulo, o ASP. Nos anos 50, para atender a região do Vale do Ribeira, os líderes da associação inauguram a Lancha Samaritana, sob o comando do pastor Benito Raimundo. Em um ano, ela prestou atendimento médico e assistencial a mais de 1.600 pessoas, além de abrir campo para centenas de estudos bíblicos. Anos mais tarde, um terreno foi comprado na região sul de São Paulo para a nova sede da Associação Paulista. O local foi escolhido porque estava perto da linha do bonde que ligava o centro a Santo Amaro. Eu me sinto muito feliz de estar agregado a essa família tão querida, tão cristã, a família do pastor João Linhares. Quando ele foi chamado para presidente da associação, isso foi lá pelo ano de 49, e ele ficou até 57, ele encontrou a associação alojada nos fundos da Igreja Central. Ele, inconformado com isso, sua visão de administrador, ele saiu procurando um local onde pudesse, com dignidade, ter a sede paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele veja a visão local em que ele se alojou. Ele veio para aquela região que hoje é das mais caras, o metro quadrado, em São Paulo. E ele então se pôs a fazer a campanha para construir a sede da Associação Paulista Adventista. Em 1957, aconteceu a inauguração da nova sede da Associação Paulista, na antiga Rua Frei Gaspar, no Brooklyn. Durante a década de 60, também recebeu destaque o pastor Alcides Campo Longo. Ele desenvolveu um método inusitado para a época. Ele estabeleceu um programa de evangelismo público pela rádio e pela televisão. A fé de que necessitamos centraliza-se em Deus, o Rei Todo-Poderoso que domina sobre tudo. A despeito das aparências por vezes contrárias, a vontade de Deus é executável em mim. Começamos a trabalhar na Associação Paulista em 1949. Porque nessa trajetória nós fizemos conferências dentro de São Paulo e fora no interior também, nas grandes cidades. O primeiro curso aqui em São Paulo eu realizei na Escola Normal Caetano de Campos, bem no miolo de São Paulo, no centro de São Paulo. Foi uma novidade para o público, porque nunca um curso dessa natureza foi lançado para o povo paulistano e brasileiro, de forma que muitas pessoas assistiram esse curso, tiveram interesse e aceitaram a verdade depois, na continuidade do trabalho que fizemos. O Brasil, neste período, enfrenta um dos momentos mais importantes e violentos de sua história.
o golpe de 1964. João Goulart, o presidente na época, sai do poder e os militares assumem as rédeas do país. Os militares ficaram muitos anos governando o Brasil, mas o clima de instabilidade não abalou a igreja em São Paulo. Em 1970, a Associação Paulista era a maior associação do mundo, com 37 mil membros. E o Brasil era tricampeão mundial de futebol. Nessa época, nós adquirimos a propriedade da Fazenda Itaipava. O Hospital Adventista, por algum tempo, passou a nossa responsabilidade novamente. Quando nós, então, terminamos a construção do prédio do lado direito até o 10º andar. Enfim, houve um desenvolvimento extraordinário naquele tempo. Nessa ocasião também, a associação, juntamente com a União, realizamos 2 batismos assim bastante significativos. Nós batizamos num sábado na igreja do Brooklyn. Eu batizei, representando a associação, o candidato número 40.000 da associação. E a União, na pessoa do pastor Oswaldo Azevedo, que era o presidente da União, ele batizou o candidato de número 100.000 de toda a União Sul Brasileira. Foi realmente uma cerimônia bastante bonita, concorrida na igreja do Brooklyn. A Associação Paulista é reorganizada em 2 campos, a Associação Paulista Leste, no Brooklyn, e a Associação Paulista Oeste, em Campinas. Foi um privilégio para mim poder administrar o campo que, na época, era considerada a maior associação adventista do mundo. Mas, na verdade, o campo era muito grande e demandava um esforço especial dos obreiros para poderem levar avante o trabalho. E o grande desafio era dividir o campo para que o melhor atendimento pudesse ser dado às igrejas e aos membros da igreja. Naquele tempo não era fácil falar em divisão de campos, mas incentivado pelas organizações superiores nós levamos a cabo essa tarefa. Foi a primeira divisão do campo paulista, a Associação Paulista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os anos 80 para a economia foi a década perdida, mas para a história da igreja em São Paulo houve muito desenvolvimento. Ali se deu o início das atividades da Clínica Adventista Vida Natural, um local em meio à natureza, focado em levar saúde às pessoas. Em 1982, uma nova divisão acontece. A Associação Paulista Leste é reorganizada em 2 campos, a Associação Paulista Sul, no Brooklyn, e a Associação Paulista Leste, em Vila Matilde. O campo era grande, porque nós íamos da divisa com o Rio de Janeiro à divisa com o Paraná. Começamos a estudar, juntamente com a União, a então União Sul Brasileira, a possibilidade de uma criação de um novo campo. Visitou-nos o então presidente da Associação Geral e houve uma reunião e a uma certa altura ele, apontando-nos a mim, ao pastor Hélio Pereira e pastor Lauro Grellman, ele disse algumas palavras que eu jamais esqueci. O que nós estamos solicitando desses 3 homens é desumano. E nos deu um apoio explícito à organização de uma nova associação. Tivemos apoio da União, apoio da divisão sul-americana, até que houve a assembleia na igreja de Moema. Naquela assembleia, os delegados decidiram aceitar a sugestão, a proposta da associação. No primeiro ano de trabalho da nova associação, tivemos um crescimento em batismos e, consequentemente, de membros novos na igreja, que foi na ordem de 26% do território
correspondente da Paulista Sul, antiga, para a nova Paulista Sul. Isto foi maravilhoso e foi comemorado por todos os obreiros e irmãos de todo o nosso território. Entretanto, no ano seguinte, acentuou-se o problema da recessão aqui no Brasil. E fins de 82 e o ano de 83 foi um período muito difícil. E naquele período tivemos que fazer um ajuste de obreiros e de funcionários que trabalhavam para a Associação Paulista Sul. E mesmo apesar de tudo isto, continuamos o crescimento de forma normal. Novas igrejas, novos grupos sendo organizados e novos templos sendo inaugurados, bem como também novas igrejas firmemente estabelecidas. Naquele período, o desenvolvimento educacional foi bem marcante. Até então, tínhamos escolas pequenas, mas num dado período, e abarcou o meu período, as escolas cresceram bastante. Víamos a mão de Deus nos dirigindo na compra de terrenos, não só para igrejas, mas como escola. O nosso foco era mobilizar a igreja, os membros. Dividimos a associação em várias regiões e cada final de semana nós tínhamos uma reunião, uma concentração em uma região. E a nossa grande meta era inspirar, organizar a igreja, treinar os membros e equipá-los para o trabalho. E sinto muita gratidão a Deus porque nós tivemos um bom resultado. E a coisa muito linda e que eu considero um privilégio que Deus me deu foi que eu aprendi muito nesta associação para depois continuar lá na divisão, mobilizando a igreja, treinando, equipando, inspirando. E os resultados foram satisfatórios. Deus abençoou o trabalho. A Associação Paulista Sul foi dividida. O Campo Mãe recebeu uma nova denominação, Associação Paulistana, com sede no Brooklyn. O pastor Vandir Mendes de Oliveira assume a presidência. Nesse período, coisas expressivas aconteceram. E nós estávamos, nesta data, destacando a necessidade do estudo da Bíblia. Então tínhamos como meta o estudo da Bíblia, a oração e o testemunho. E nós tínhamos também encontros regionais, encontros de oficiais, em que trocávamos ideias sobre os nossos projeto espiritual para crescermos espiritualmente e também projetos que nos levavam a levar a mensagem de boas novas de salvação às pessoas. A Associação Paulistana, nesse período, também era uma das grandes associações do Estado de São Paulo no preparo de materiais. E com isto, outros campos entravam em contato conosco, não só do território de São Paulo, mas de outros campos do Brasil, que entravam em contato com a Associação Paulistana, pedindo a possibilidade de ter o privilégio de usar aqueles materiais que Deus inspirou-nos a preparar para o serviço da igreja e para que a missão de levar as boas novas de salvação pudesse ser implementada. A Associação Paulistana é a associação da minha vida, a associação onde eu nasci, meu campo, mãe. Foram anos muito intensos, de muitas construções, muito evangelismo, início de muitos trabalhos. Foi naquele tempo que se deu estabilidade ao trabalho feito com judeus. Naquele tempo se iniciou a igreja da comunidade árabe, também a igreja Santa Cecília foi adquirida e dedicada naquele então. Uma quantidade de igrejas foram construídas com estrutura metálica, a igreja nipo-brasileira, a igreja central de Cotia e quantas outras que a minha memória não vai relembrar agora. A Paulista, então Paulista Leste,
nos chamou para trabalhar aqui. Eu acho que era o ano de 1969. Fui trabalhar no Hospital Adventista como capelão. E ali, junto com a equipe do hospital, dos médicos, administradores, foi desenvolvido todo um programa, um projeto que resultou no final do ano na compra da clínica, do espaço físico que veio a se tornar a Clínica Adventista de São Roque. Neste grande território, né, que era a então Paulista Leste, que é da divisa do Paraná até a divisa do Rio de Janeiro, acabou sendo muita coisa, era muito trabalho, viagem, muita coisa. E nesse período surgiu o centro de treinamento. Todo esse trabalho, todo esse conjunto de trabalho realizado ao longo dessas 6 décadas, movido pelas lideranças, através deste escritório, vai poder ter continuidade. Continuidade não só representado através das outras associações, dos outros campos, mas muito bem representado aqui no centro de São Paulo, né, nesse novo escritório. E temos certeza que o mesmo espírito que governou, o trabalho de nossos líderes no passado vai continuar governando, que é o Espírito de Deus, através desse novo escritório representativo e que vai oferecer as melhores condições para os planejamentos e o desenvolvimento no tempo presente. Momentos maravilhosos foram vividos na Rua Gabriele D'Annunzio. O espaço foi ficando pequeno, mas isso não impediu que grandes coisas fossem feitas para a honra e glória de Deus. Quero dizer a você, membro da AP, obrigado, porque você sempre acreditou, você entregou tudo nas mãos de Deus, inclusive a sua fidelidade. E juntos vamos continuar avançando, pregando o Evangelho para apressarmos o retorno de Jesus. A Associação Paulistana é a mãe de todos os campos em São Paulo. E toda boa mãe cuida primeiro dos filhos. E quando os filhos já cresceram, ela também tem que cuidar um pouquinho dela. E eu acho que é isso que está acontecendo agora. A Associação Paulistana também cresceu como os outros campos cresceram. E não é justo que os membros que ficaram nesta região tenham um escritório que não atenda adequadamente às necessidades da igreja, ou mesmo aqueles que trabalham no prédio. Portanto, eu fico imaginando uma sede em plena Avenida Santo Amaro, com a vista que se tem da Avenida dos Bandeirantes, um prédio alto, grande, com o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso aqui não é só uma sede, essa é a igreja das igrejas, é a mãe das igrejas. And I know that God is going to bless the use of this building and what goes on here, the activities, in a dramatic and wonderful way. I'm very excited, and I know that God will add His incredible blessing on top of what He has already done. To God be the glory. Hoje a Paulistana inaugura uma nova sede e realiza o sonho de um novo escritório, mas com um único objetivo: alcançar mais pessoas da gigante São Paulo que a acolheu no passado.